Olá para você que acompanha as redes sociais do Lacerda Santana Advocacia. Eu me chamo Vitor Feitosa e nós estamos estreando hoje o Direito ao Ponto, programa que vai discutir e aprofundar os principais temas jurídicos em alta no Brasil. Nessa primeira edição, vamos falar sobre um assunto muito relevante e que está impactando diretamente milhões de pessoas pelo país, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, várias empresas do Brasil afora. São as medidas provisórias de caráter trabalhista, a MP 927 e a MP 936/2020, que alteram de diversas maneiras as relações trabalhistas em razão da pandemia de coronavírus. Bom, para discutir o tema, temos hoje a presença ilustre de duas advogadas do nosso escritório, a doutora Renata Monteiro, do Núcleo Trabalhista, e a doutora Paula Marques, do Núcleo Civil e Empresarial. Sejam muito bem-vindas. Doutora Renata, para quem é funcionário de uma empresa que ainda não aderiu a essa flexibilização autorizada pelas MPs, explica um pouquinho melhor como elas vão funcionar na prática. Boa tarde. Primeiramente, obrigada, Vitor, pelo convite de participar da estreia do programa, Direito ao Ponto. E gostaria de desejar uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para compartilhar todas as informações sobre essas novas medidas, Esse é um assunto importante porque muitos setores estão fechados e vão continuar fechados. E a gente precisa pensar no emprego das pessoas, Com certeza, o teletrabalho, o trabalho em home office, ele já foi adotado pela maioria das empresas e é sempre bom saber quais são as regras desse tipo de trabalho, E também a suspensão do contrato e a redução da jornada, muitas empresas já estão adotando. Então, se isso ainda não aconteceu com você, pode acontecer daqui a alguns dias, A gente sabe que o governo, ele prolongou as medidas de isolamento até o dia 18 de maio. Então, futuramente, possa ser que alguma dessas medidas seja adotada no seu contrato de trabalho ou de alguém que você conheça, seu pai, sua mãe, alguém próximo. E é sempre bom a gente saber quais são as regras, como é o pagamento, como é o procedimento, para não se desesperar, caso isso ocorra com algum de vocês, e também não ter uma interpretação negativa dessas medidas, Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar perguntas, nas minhas redes sociais e nas redes sociais do escritório, que eu vou responder todas, Nas minhas redes sociais, eu pedi para algumas pessoas me mandarem perguntas sobre essas medidas trabalhistas e me pediram para falar um pouco sobre a suspensão do contrato, que é a medida mais grave que pode acontecer, gente? Nessa situação, como o próprio nome já diz, ocorre a paralisação total do trabalho do funcionário pelo período de 60 dias, então 2 meses, Esse período ele pode ser fracionado, pode ser 30 dias e pode prolongar por mais 30 dias. Então, assim, caso a empresa ela queira adotar uma dessas medidas, precisa fazer um estudo direitinho sobre qual função pode ser suspensa naquele período. Porque se for constatado que o funcionário trabalhou no período de suspensão, a empresa ela pode ser condenada a pagar o salário integral daquele período e também os encargos sociais, que é o INSS, o FGTS, tudo. Já a redução da jornada, por ser uma medida mais leve, por ser uma medida mais branda, ela pode ser adotada por mais tempo. Então, o prazo máximo que ela pode ser adotada é 90 dias, diferente da suspensão, que são 60. Então, na redução, você ainda tem 1 mês a mais que pode ser tomada essa medida na empresa. E os percentuais da redução, os percentuais legais são 25% da jornada pode ser reduzida, que equivale numa jornada de 8 horas a 2 horas a menos. Então, o funcionário ele trabalha 6 horas. 50% equivale a 4 horas diárias de suspensão
E 70%, para uma jornada de 8 horas, ela dá um número quebrado, ela dá em torno de 5 horas e 36 minutos. Então, o funcionário que tiver sua jornada reduzida em 70%, ele só vai trabalhar 2 horas e 24 minutos por dia. Meu Deus, doutora, meu contrato foi suspenso, meu contrato foi reduzido, e agora? O que é que eu vou receber? Bom, nos dois casos, o funcionário ele tem direito a receber o benefício emergencial, que é um benefício pago pelo governo através do Ministério da Economia. E, minha gente, em relação aos valores, a lógica é simples. Se o seu contrato foi suspenso, então ocorreu a paralisação de 100% da sua atividade, você vai ter direito a 100% do benefício. No caso da redução, se a sua redução foi de 25%, ou de 50%, ou de até 70%, você vai ganhar essa porcentagem no valor do benefício. Então, por exemplo, para uma jornada reduzida em 25%, você vai ganhar duas remunerações, tá? Uma remuneração da empresa, que ela vai pagar 75% do seu salário, e a outra remuneração é o benefício do governo, que vai ser em 25% do valor desse benefício. E na mesma lógica para 50% e 70%. Bom, eu vou dar uma dica de ouro aqui para vocês, tá? Existe uma portaria que ela fala tudo sobre o benefício emergencial. Então, é a portaria 10.486, de 22 de abril de 2020. Então, ela traz tudo. Cálculo, como é o procedimento, como é o processo administrativo para você receber esse benefício. Qualquer dúvida, vale a pena você que é empresário, que quer instituir essas medidas na sua empresa, vale a pena dar uma olhada nessa medida, nessa portaria, tá? Certo, doutora, meu contrato foi reduzido, meu contrato foi suspenso, e aí, eu preciso fazer algum requerimento? Como é que o Ministério da Economia vai saber que o meu contrato em João Pessoa foi suspenso ou foi transferido? Bom, essa informação de suspensão ou de redução, ela deve ser prestada pelo empregador, tá? Então, é de responsabilidade do empregador. Nessa portaria que eu indiquei, a 10.486, tem todos os procedimentos e o prazo para prestar essa informação, que são 10 dias corridos após a assinatura do acordo. 10 dias corridos, gente, é o oposto de úteis, de dias úteis, tá? Então, quando a gente fala 10 dias corridos, é porque inclui feriado e final de semana. Então, se o seu acordo ele foi assinado no dia 1º de abril, a empresa tem 10 dias corridos, incluindo final de semana e feriado, para prestar essa informação ao Ministério do Trabalho. E aí, essa comunicação é feita exclusivamente pelo site. A portaria que eu indiquei, ela diz qual é o site e também traz todas as informações, né, que a empresa precisa ter para prestar essas informações para o Ministério do Emprego, para o Ministério da Economia, desculpa. Inclusive a conta bancária do funcionário, tá? Porque o pagamento do benefício ele vai ser pago na conta bancária que a empresa indicar. Se o funcionário ele não tiver uma conta em banco, vai ser criada uma conta pelo próprio Ministério da Economia e é por onde vão ocorrer esses pagamentos. E para formalizar essas medidas, deve ser feito por acordo individual escrito, tá? E tanto para comunicar como para chamar o funcionário de volta para o trabalho, tem o prazo de 2 dias corridos, tá? Então, se você quiser comunicar ao seu funcionário que o contrato dele vai ser reduzido ou suspenso, você vai ter 2 dias corridos e, da mesma forma, para chamá-lo de volta ao trabalho quando essas medidas se encerrarem. Doutora, quando é que eu vou receber o benefício, né? Daqui a quantos dias eu vou receber? Bom, se a empresa ela informou ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias, foi aquele prazo que eu passei, o pagamento do benefício ele vai ser
daqui a 30 dias a partir da assinatura do contrato. Então, digamos que você assinou o contrato no dia 1º de abril. Se dentro dos 10 dias a empresa informou isso ao Ministério da Economia, você vai receber em 30 dias depois. A partir do dia 1º, 30 dias depois, tá? Se a empresa passar desse prazo de 10 dias para essa informação, os 30 dias eles vão começar a contar a partir da data em que a informação foi prestada. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a medida provisória 927, que também traz outras possibilidades de ser adotada na empresa, né, que são o teletrabalho e a antecipação das férias. Doutora Renata, eu queria levantar só um ponto que eu acho interessante falar sobre a questão da estabilidade. A estabilidade que vai ser dada ao caráter da suspensão e o da redução da jornada de trabalho. Isso, exatamente. Tem também a questão da estabilidade, que é uma garantia de emprego para o funcionário que sofreu essa medida, né? E vai ser proporcional à duração da medida. Então, se o seu contrato foi suspenso por 60 dias, quando o funcionário retornar, ele vai ter a estabilidade de 2 meses a mais, que não pode ser demitido nesse período. Então, ele tem a estabilidade tanto no período da suspensão como posteriormente. E havendo uma demissão, haverá um pagamento de uma indenização, correto? Isso, exatamente. Havendo a demissão nesse período de estabilidade, além do pagamento integral do salário desse período, ele vai ter que pagar também uma indenização pelo período de estabilidade que não foi usufruído pelo empregado. Bom, e também vou concluir aqui a questão do teletrabalho, que também deve ser um assunto de muita importância, porque muitas pessoas já estão no teletrabalho e às vezes nem sabem quais são as regras desse trabalho, né? Acredito que com a pandemia agora acredito que todo mundo já está em home office. Então, gente, só umas informações importantes sobre esse trabalho. Esse tipo de trabalho home office, ele pode ser adotado em qualquer tipo de trabalho, inclusive nos estagiários, nos termos de estágio e no contrato de aprendizagem, o que é diferente das outras medidas, tá? Da suspensão e da redução, o estagiário não pode participar. Então, gente, na dúvida, bota os estagiários para trabalhar em home office, que é a medida que dá certo para eles, certo? Nesse tipo de modalidade, que é o teletrabalho, o funcionário ele também vai ter direito a todos os benefícios. Então, vale-refeição ele vai ter direito, os benefícios previstos na convenção coletiva, se tiver previsto plano odontológico, se ele já receber plano de saúde, cesta básica. A única coisa que o funcionário não vai ter direito nesse período é o vale-transporte, porque ele não vai estar fazendo esse deslocamento de casa para o trabalho. Queria falar também uma informação importante para as empresas, que nesse tipo de serviço, o teletrabalho, não existe o controle da jornada, tá? A empresa ela não é obrigada a controlar a jornada de trabalho do funcionário. Isso pode ser importante em questão de hora extra ou alguma demanda futura, né? E a questão da antecipação das férias também, que pode ser concedida a todos os funcionários, mesmo para aqueles funcionários que ainda não têm 1 ano de serviço. Eu vou passar aqui uma informação, pode chocar um pouco, mas vamos lá. Caso a empresa ela tenha caixa, ela pode antecipar o período que ela quiser durante esse período de calamidade. Então, se ela quiser antecipar 3 meses de férias do funcionário, ela pode antecipar e aí o funcionário ele vai passar 3 anos sem tirar férias, tá? Os meses que ela vai antecipando, o funcionário ele pode ficar sem tirar férias nos anos futuros. E aí, como é o pagamento dessas férias, né? Caso a empresa queira colocar seus funcionários de férias,
o pagamento, antes dessas medidas, o pagamento ele era feito até 2 dias antes. Então, o funcionário ele já entrava de férias com o pagamento. E com essa medida, o pagamento das férias ele pode ser pago igual ao salário. Então, é até o 5º dia útil do mês seguinte, né? E 1/3 das férias pode ser pago da mesma forma, no mesmo tempo que o 13º. Então, até o dia 20 de dezembro, a empresa pode pagar esse 1/3 de férias. Já me alonguei demais, né? Mas é muito interessante, doutora. É muito interessante esses pontos que a doutora trouxe, porque além da visão do empregado, a gente tem que ver a questão do empregador. O governo trouxe muitas medidas e a gente tem que ter essa noção de que estamos vivendo uma situação anormal, uma situação atípica, e que essas medidas, em sua maioria, em sua grande maioria, visa a manutenção da jornada, visa a manutenção do contrato de trabalho, visa a manutenção da saúde da empresa. Nós estamos falando aqui de uma situação que provavelmente nos contratos futuros vai vir a inclusão de cláusulas de suspensão de contrato em casos de pandemia. A gente vai viver uma nova realidade. Contratos serão revistos, cláusulas serão inseridas, porque assim, estamos vivendo uma situação, repito, de anomalia, de uma situação extraordinária, e que o governo está tentando manter a saúde das empresas, entendeu? O empregado, se ele se achar de alguma forma injustiçado, ele tem que pensar que é melhor segurar um pouco, ser suspenso o seu contrato, lembrando sempre que haverá a contrapartida do governo com o pagamento do seguro-desemprego. Não haverá perda salarial. A gente tem que ter em mente isso. Não haverá perda salarial. São apenas mecanismos que o governo está impondo para manter a saúde das empresas e, com isso, não haver demissões em massa e vir a bola de neve girar e a economia piorar. Nós estamos vendo que os quadros da economia, o PIB mundial já está com retração de 3%, e assim, a meu ver, inclusive, o governo até demorou a soltar essas medidas. Eu acho que teve um pouco de demora em soltar essas medidas para as empresas, mas você como empregador e você como empregado, você tem que ter a certeza e tem que ter segurança jurídica de que seu contrato vai ser mantido e que aquela empresa que você presta serviço terá condições de que futuramente venha reabrir o quanto antes, nós esperamos o quanto antes, e que os contratos sejam mantidos, sejam reiniciados, e assim as empresas mantenham seu fluxo normal, né, de trabalho. Sim, doutora, com certeza. E como eu falei no começo, é importante a gente falar essas informações para as pessoas, para que elas tirem essa visão negativa dessas medidas. O meu contrato vai ser suspenso porque a empresa não quer que eu trabalhe, ela suspendeu meu contrato. Pelo contrário, se a empresa ela adotou essas medidas com o seu contrato de trabalho, pode ter certeza que ela está valorizando o seu trabalho, que ela não quer lhe demitir. Porque, inclusive, a empresa pode demitir o funcionário por força maior, por causa dessa pandemia, e sequer vai pagar as verbas rescisórias. Então, assim, essa suspensão, ela tem que ser vista até como uma forma de gratidão àquele empregador que não lhe demitiu na pior época, porque quem vai conseguir procurar emprego nessa pandemia em que nada está aberto, todos estão em casa? Então, assim, uma demissão nessa época pode ter certeza que é muito mais prejudicial do que uma suspensão ou do que uma redução da jornada. Doutora, vale ressaltar, só queria ressaltar um ponto, trazer para a discussão também, que em certos casos, vamos supor que o empregado ele teve 50% teve sua jornada de trabalho reduzida em 50%, certo? Consequentemente, o salário também vai ser reduzido em 50%. A empresa ela vai pagar 50% do salário para o empregado e ele vai trabalhar 50% menos. Só que, em consequência, ele vai receber
um benefício do governo, porque o governo vai pagar o resto dos 50%. Então, o que é que acontece? Não vai haver perda salarial. Ele vai receber quase o mesmo salário, só que trabalhando menos. Trabalhando 50% menos. Então, é até bom para, vendo por esse ponto de vista, você vai estar em casa, se você fizer parte do teletrabalho. Então, assim, é até positivo para alguns empregados aí. Com certeza. Boa análise sobre isso, porque vai reduzir a jornada de trabalho dele e, em compensação, ele vai ganhar quase o que ele ganhava. Pode haver em torno de uma diferença aí de 400 a 500 reais, mas em compensação, né? Fora isso, ele ainda vai ter a garantia do emprego. A manutenção do emprego. Isso porque, assim, o que eu acho mais importante dessas medidas provisórias é porque a gente tem que sempre ter em mente a visão do empregador em manter o contrato de trabalho. A gente tem que... Existem empresas fechando e empresas que estão adotando o que o governo está propondo, suspendendo o contrato, porque ela tem a intenção de manter aquele empregado. Mas ela precisa, nenhuma empresa, as empresas estão fechadas, as empresas não estão recebendo, os bancos estão fechados, e a intenção maior do governo é manutenção do contrato de trabalho. Então, você, empregado, fique tranquilo, se sua empresa suspendeu ou se sua empresa reduziu sua jornada, a intenção é a manutenção do contrato de trabalho. E essa é o lema maior. Seu contrato está salvaguardado, vamos aguardar esse período todo findar e voltarmos ao normal, que não vai ser um novo normal. Como eu falei, contratos serão revistos, cláusulas serão inseridas, e é isso. A manutenção do contrato, eu acho que é o lema, pelo menos pela parte do empregador. Doutora, esse nosso tempo já está acabando. Eu queria perguntar a vocês se vocês têm alguma coisa para complementar. Antes de eu encerrar aqui nossa primeira edição do Direito ao Ponto, queria deixar com vocês aí, caso vocês queiram complementar com alguma informação que ainda não foi dita. Bom, gente, como eu falei, eu procurei sintetizar aqui as principais informações, a questão da porcentagem, de como vai ser o pagamento, do valor do benefício, indiquei essa portaria e gostaria de ressaltar aqui, reiterar, né, o meu agradecimento ao convite. A gente está aqui, os meus colegas de trabalho, meus colegas advogados trabalhistas, né, a gente está com muita informação para passar e é isso que a gente faz. O importante é a gente passar essa informação para as pessoas, para tentar esclarecer ao máximo nessa época, né, de muitas incertezas e dúvidas. E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao cálculo do benefício, como é calculado o seguro-desemprego, vocês podem mandar suas dúvidas para as minhas redes sociais ou para as redes sociais do escritório, que a gente vai estar respondendo, tirando todas as dúvidas de vocês. E agradecer mais uma vez a Vitor por ter me convidado, né, para o programa, e com certeza esse vai ser o primeiro de muitos. Pessoal, eu agradeço também a participação, parabenizo a doutora Renata pela belíssima explanação e tenho certeza que tirou dúvidas de muitas pessoas, foi extremamente esclarecedora. E também me coloco à disposição nas nossas redes sociais de Lacerda Santana. Para quem tiver dúvida, pode mandar lá que a gente entra em contato. Obrigada, pessoal. Bom, a gente chega ao fim dessa primeira edição do Direito ao Ponto. Eu agradeço demais a doutora Renata Monteiro, a doutora Paola Marques, que brilhantemente passaram um pouco do seu conhecimento para vocês que estão assistindo. Esse programa ele vai estar disponível em todas as nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, sempre Lacerda Santana ADV. Você pode procurar lá. E também no YouTube, vai estar disponível por lá também. E uma novidade, esse programa a gente vai transformar em podcast. Vai colocar nas principais plataformas de streaming, aí Spotify, Deezer, Google Podcast. Então você vai poder acompanhar o nosso trabalho aí em todas as plataformas que você quiser. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Até mais.